Olá, gente, voltando do Elvis Tavares, e hoje eu quero trazer esse capítulo da história da música cristã contemporânea com a figura emblemática da cantora Mahalia Jackson, norte-americana, que sempre primou por belas interpretações, belas performances, e que começou a carreira gravando seu primeiro disco em 1937, um disco que não teve muita aceitação do público, um disco que não foi muito bem divulgado, e em decorrência disso a gravadora rescindiu o contrato com a Mahalia Jackson. Ela que cantava num coral da Igreja Batista, onde frequentava, e a sua voz foi logo percebida pelo diferencial em seu timbre, na sua afinação e outros quesitos que envolvem a questão da música cantada. Como eu disse, após esse primeiro disco da Mahalia Jackson, em 1937, 10 anos depois, ela gravou um outro disco, e esse, dessa vez, vendeu 8 milhões de cópias. E por uma gravadora de pequeno porte, foi algo surpreendente, alguns diriam até miraculoso, vender 8 milhões de cópias numa gravadora de pouca projeção. E assim a Mahalia Jackson começou a trilhar uma carreira bastante exitosa na música cristã contemporânea. A Mahalia Jackson foi convidada para participar de vários programas nas televisões americanas, programas seculares, participou de filmes, mas sempre cantando música evangélica. Ela nunca abriu mão de cantar a música evangélica. Queriam inclusive que ela cantasse blues, mas ela dizia que blues era uma música muito triste, um estilo de música muito para baixo, digamos assim, e que a música evangélica, a música gospel, trazia esperança. Então a Mahalia seguiu assim em sua carreira. Ela que tem vários discos gravados, porém no Brasil esses discos não chegaram, assim, os discos de lançamento de carreira não chegaram no Brasil, onde nós tivemos e temos acesso mais a coletâneas da Mahalia Jackson, como essa aqui que eu estou mostrando, e posso até já mostrar aqui o verso, a contracapa do CD, né, com algumas músicas aqui, nem todas do conhecimento do povo brasileiro, mas, por exemplo, essa música número 8, When the Saints Go Marching, é aquela música que o missionário R.R. Soares utilizava lá no começo da sua programação televisiva. Era uma voz de um coral, né? Lararará, 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 essa música aqui. E a gente descendo mais aqui, 13ª, Joshua Fit the Battle of Jericho. Vem com Josué lutar em Jericó, ficou bastante conhecida também no Brasil. Uma outra coletânea da Mahalia que a gente pode citar aqui é esta, Mahalia Jackson Greatest Hits. Gravações originais, a Mahalia numa pose característica das suas performances, dos seus agudos. E aqui tem algumas músicas também, repete a que eu falei antes. E tem também aqui, por exemplo, Down by the Riverside, que foi gravada no Brasil pelo Conjunto Sol Maior, sob o título À Beira do Jordão. Vou deixar o meu fardo ali, à beira do Jordão. Muitos devem conhecer, né? Depois repete, vem com Josué lutar em Jericó, Joshua Fifth the Battle of Jericho. É mais uma coletânea da Mahalia Jackson. Tá aqui mostrando o verso para vocês. São 20 músicas aqui nesse CD, tá? Tem até o anúncio aqui para combater a pirataria, que era uma constante na época do CD. Esse disco chancelado pela Sony Music, divisão Columbia, que é um selo da Sony Music, tá vendo?
tá? Aí a gente pode mostrar mais uma, coletânea da Mahalia Jackson. Essa aqui, dessa vez, pra vocês verem, só estou mostrando em coletânea. A gente não tem, assim, acesso com facilidade aos discos de carreira da Mahalia Jackson. Aqui a gente tem, por exemplo, Amazing Grace, a música composta por um ex-escravagista quando entendeu a mensagem do Evangelho e ficou famosa no mundo inteiro, foi gravada em vários idiomas, em várias línguas, e está aqui a Mahalia também dando a sua versão de Amazing Grace. Está aqui a contracapa, tá? Mais 20 canções, Amazing Grace ali no começo. E finalizando as coletâneas, tem essa aqui também muito bonita, Gospel Greats Voice from Heaven. A gente vê ali o desenho dos cantores que participam, né? A gente vê, quem olha aqui à direita, vê lá a Mahalia lá no canto, novamente com sua pose e seus agudos, né? Mostrando assim a força da sua música. Nós vemos aqui para o verso, e aqui uma coletânea grande, né? De vários CDs, uma compilação de 3 CDs, com várias canções. Aqui já tem a determinação da lei autoral para informar o número de cópias. Essa aqui é a segunda tiragem, 1000 cópias, né? E, por exemplo, para citar uma música aqui, a gente pode citar essa aqui, My God is Real. Essa música que é bem conhecida no Brasil como Ao Meu Redor. Há sempre alguém que não provou. Essa música foi gravada pelo Feliciano Amaral, né? O nosso saudoso Feliciano Amaral, foi gravada em 1963. E até falando em Feliciano Amaral, fazendo assim uma comparação com a Mahalia Jackson, quando ela gravou o disco de 1947, que vendeu 8 milhões de cópias, no Brasil, um ano depois, Feliciano Amaral gravava seu primeiro disco. E logicamente que a gente não pode comparar a questão das vendas da Mahalia Jackson com Feliciano Amaral, até pela questão da colonização dos países, né? Enquanto os Estados Unidos têm a sua colonização quase que maciça, né? Maciça, colonização protestante, principalmente lá nos anos 40, isso era muito forte. No Brasil, a colonização foi católica e ainda tem a questão do sincretismo religioso. Então, o Feliciano Amaral, ele tinha um público bem mais reduzido de pessoas, né? No caso, o público evangélico, para poder consumir o seu trabalho ali em 1948. Outra curiosidade, já citei agora há pouco, foi que a Mahalia Jackson gravou My God is Real, e a versão dessa música, Ao Meu Redor, foi gravada pelo Feliciano Amaral nos anos 60, e outras pessoas também gravaram, tá bom? Essa aí é a história que a gente quer trazer aqui da Mahalia Jackson. Ela que morreu aos 60 anos em 1972. Mais uma historinha. O cantor Elvis Presley gravou um documentário nos anos 70 chamado That's the Way It Is. Em determinado momento ele fez uma brincadeira com as vocalistas, que eram a The Sweet Inspirations, dizendo que se elas não cantassem direito, ele traria a Mahalia Jackson para substituí-las. Para vocês verem, uma cantora para substituir 3. Tal era a consideração pelo talento da Mahalia Jackson, morrendo depois, 2 anos depois desse documentário do Elvis, tá bom? Mahalia Jackson você pode ouvir nas plataformas digitais e também no canal de YouTube. Você pode também ir lá no nosso canal Efrata Music, que tem muita coisa sobre a Mahalia Jackson, principalmente nos programas que a gente apresentou numa FM, no rádio FM, tá legal? Essa é a dica de hoje para vocês. Um abraço a todos.